E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila, o primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou a voltar a ser fiel ao teu relacionamento. Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade e hoje eu tenho o grande prazer e satisfação de gravar esse vídeo a pedidos. Muitas vezes as pessoas lá no @Vê Se Não Vacila no Instagram, já me segue lá, gostam de me pedir temas. E essa pessoa tem conversado comigo muito lá no direct, está bastante confusa nas ideias com relação a adultério e traição e voltar à fidelidade. É uma mulher, tá? Isso para mim não faz diferença nenhuma, atender homem ou mulheres, não julgo ninguém, não acuso ninguém, tô para ajudar, beleza? E me pediu, falou: Flávio, faz um tema no seguinte sentido. E quando ambos são casados? E quando os dois são casados e traem? Ele lá é casado, eu aqui sou casada e a gente está se pegando. E agora, o que eu tenho que fazer? E vou deixar claro, coloquei esse tema, esse termo, se pegando aí no título da descrição, para puxar um assunto propositadamente. Se pegando não, quando ambos estão adulterando. Quando a pessoa fala que está se pegando, que ele pula cerca, que ela não traz, se vinga, é uma forma que seu cérebro produz, maneja, para justificar o teu comportamento inadequado, beleza? Então, o cara pula cerca. Não, ele trai, ele é um adúltero. Ele precisa de ajuda, precisa sair dessa, precisa organizar as ideias para não fazer mais isso. Mas não tem que diminuir o tamanho do erro, tem que parar com o erro. Tem que identificar, entender porquê e parar com o erro. Então, coloquei como tema aí, se pegam, mas na verdade adulteram mesmo. Não tem como minimizar esse erro que é tão danoso, beleza? Para você entender o quanto eu me coloco no teu lugar, eu vou contar um pouco da minha história nesse sentido. Quando eu era adúltero, há mais de 5 anos atrás, graças a Deus estou limpo e feliz demais por estar limpo, eu preferia pegar, vamos colocar assim, tá bom? As mulheres casadas. Eu casado, preferia as mulheres casadas. Por quê? Porque existe uma lógica nisso. Se ela é casada também, a probabilidade dela me trazer dano propositadamente, dela me entregar, dela querer que eu acabe meu casamento para ficar comigo, dela querer me delatar, é menor do que uma solteira. A solteira pode gostar tanto, pode achar tão legal estar ali comigo, ou vice-versa, tá? E não porque eu sou caro, não, porque as pessoas se iludem mesmo, as pessoas se afundam num mar de sentimentos loucos, se afundam numa ilusão e podem achar que aquela pessoa é a resolução da vida dela. Então, a solteira tende a isso, a encontrar um homem casado muitas vezes por pura carência, tá? Não é, na maioria das vezes não é por pura maldade, não é porque é um demônio na terra, já fiz vídeo sobre isso, tá? Ela tende a querer aquele homem pra ela. Fala, pô, que legal esse cara, um cara mais maduro muitas vezes, né? Um cara mais organizado, tal, pô, queria pra mim. E ela tende talvez a mandar print de conversa, a entregar o cara casado pra esposa pra ver se esse casamento termina de ruir, pra ela ficar com ele. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Já a casada não. A casada tá ali ruim no casamento, o casamento dela não tá bom, o dele também não tá bom. Os dois vão ali se encontrando nas escuras, vão encontrando secretamente. E tende a ser uma coisa que nenhum entrega o outro no começo, tá? Só no começo. Porque com o tempo surge um sentimento, tende a surgir um sentimento. Com o tempo, os acordos que eram só de, eu sou casada, continuo casada, você é casada, continuo casado, e a gente se mantém assim, ninguém separa, mas vamos aqui se encontrar para se divertir um pouco. Normalmente, começa assim. Então, eu, baseado nesse raciocínio lógico, falava, não, prefiro as casadas. Mas me entristeço, me arrependo disso, quero deixar bem claro, mas eu também ficava com mulheres solteiras, tá? No final das contas, quando o cara já tem essa tendência, já tem esse olhar malvado no sentido de olhar para as mulheres nesse sentido, as duas se tornam alvo fácil, entendeu? Porque tem muita carência envolvida, tem muita emoção mal resolvida, tem muita coisa que as pessoas acabam negligenciando o fato do homem ser casado ou da mulher ser casada para topar um relacionamento torpe, sem futuro e que só traz sofrimento. Beleza? Então, normalmente, tem até um site para isso, né? Ashley Madison, que é para pessoas casadas terem relacionamento com pessoas casadas. Porque, teoricamente, dá menos merda, tende a dar menos problema. Cuidado! Porque quando a gente racionaliza isso, parece ser razoável esse pensamento. Você é casado, mas as pessoas se esquecem, nesse meio termo, que com os meios digitais hoje em dia, com as formas de rastreamento, com tudo que pode acontecer, a merda pode ser muito pior. Ao você se relacionar com uma pessoa casada, imagina que, por exemplo, no meu caso, me relacionava com mulheres, e se o marido dela estiver rastreando ela?
E se o marido dela clonou o celular dela? E se o marido dela foi uma pessoa violenta? Eu vi na televisão semana passada, até postei lá no stories do @VSNovacila, da mulher que seguiu o marido, encontrou o marido no carro com a prostituta, bateu na prostituta, bateu no marido e queimou o carro dele. Olha o tamanho do problema, ela foi presa inclusive. Tamanho do desajuste emocional dela, tamanho da demônios na mente dela, no sentido de pensamentos ruins, tá? Não de demônios mesmo. Que ela foi lá e bateu na mulher, bateu no cara, queimou o carro, se machucou nesse meio tempo. Cara, olha só o tamanho disso. Esse cara que foi lá e foi ter relação com a prostituta, ele jamais imaginava que poderia estar sendo rastreado pela esposa. Essa esposa estava rastreando o marido, lógico. Como é que ela encontrou o cara no meio da rua, num carro, com a prostituta? Não foi coincidência. Ela estava rastreando ele. Então, o relacionamento com pessoa casada pode dar muito mais consequências negativas, muito piores consequências negativas do que com o solteiro. Flávio, então é melhor, se eu sou casado, pegar uma pessoa solteira? Não. O melhor é, se você é casado, ficar somente com sua esposa. Organizar seus pensamentos, organizar seus ideais de vida, organizar sua forma de ver seu casamento e conseguir ser fiel e orgulhoso com isso. Não tem preço. Não tem preço. Porque normalmente quem entra nesse relacionamento extraconjugal com a pessoa casada é assim, né? Ó, eu tô casado e não vou me separar, você tá casado, também não quero que você se separe, mas os sentimentos, eles vão se misturando. Eu passei por isso, tá? O que era só sexo começa a virar sentimento, começa a virar cuidado. Você vai perdendo o falso controle que você tinha dessa situação. Você vai querendo ver mais vezes na semana, você vai querendo conversar mais vezes, e você vai baixando a sua guarda, baixando o seu percentual de cuidado que você tinha. Você passa a conversar com essa pessoa dentro de casa, antes era só na rua. Você passa a se encontrar em lugar público, antes era só no sigilo total. Então, não dá tempo. Não dá tempo não vale a pena, porque vai dar merda, tende a dar merda. E eu vejo da seguinte forma, a pessoa que está muito desarmônica consigo mesmo, não está bem consigo próprio, ou não está muito bem com seu cônjuge, é essa que tende a trair. Eu não gosto de levar naquelas explicações do senso comum, né? Ah, trai porque não tem caráter, trai porque não ama, não. Na maioria das vezes, por experiência, já estou fazendo vídeos aqui há mais de 2 anos, conversando com todo tipo de gente que trai. Das pessoas que traem não se arrependem, meu papo não é com elas. E das pessoas que traem, querem parar, sabem que estão trazendo sofrimento e buscam uma solução para sair disso o mais rápido possível. É com essas que eu gosto de conversar, beleza? Então essas pessoas estão em desarmonia, consigo próprio, com o cônjuge, com tudo, e estão buscando a pior forma possível de encontrar um pouquinho de alegria, de encontrar um pouquinho de emoção, de encontrar um pouquinho de atenção. E aí que é ruim, porque você está tentando apagar fogo com gasolina. Você já não está bem, ele ou ela já não estão bem, sabem que estão num relacionamento que não traz bons frutos, que tende a dar merda, que vai dar ruim, mas mesmo assim insistem nisso. Porque mesmo os dois sendo casados, tendo seus cônjuges, aquele tempo juntos, aquele pouco tempo juntos, gera ali uma sintonia sim, gera um clima gostoso sim, mas que o preço disso é muito negativo. Que o final das contas disso tende terrivelmente a ser ruim. E normalmente quando eles falam assim, então beleza, hein? Chegou, passa um tempo, os dois sentam e falam assim, então eu largo a minha esposa, você larga o seu marido e nós vamos nos unir. Tende a dar ruim, porque é uma união que começa errado. É uma união que começa sem nenhum dos dois resolver os problemas que tinham naquele relacionamento. Eles não resolvem os problemas internos que existiam naquele relacionamento, os problemas consigo próprio, e entram em outros sem resolver, muitas vezes maximizando esses problemas. Eu já conversei com homens que largaram a esposa para se juntar à amante. Eles falam, minha vida é um inferno. Agora sim minha vida é um verdadeiro inferno. Porque a ex-amante, agora esposa, conhece todas as fórmulas de traição, de mentirinhas, de caô do agora marido. Então ela tende a monitorar demais, tende a perseguir demais, tende a montar demais, a pressionar muito. E é aí que o cara fica mal mesmo. Pensa nisso. Normalmente, mesmo que, então vamos largar e vamos se unir, não resolver os problemas, vai dar ruim de novo. Na pior das hipóteses, se o casamento está muito ruim, muito mesmo, você está tentando de tudo e o outro lado não está colaborando, se a última solução, a única solução, por fim, for a separação e o divórcio, depois que divorciou, depois que deu um tempo sozinho, depois que já se resolveu, procurou ajuda, mentoria, psicólogo, psicanálise, psiquiatra, seja igreja, seja lá qual for. Falando nisso, eu tenho minha mentoria. Se você está nessa, precisa de ajuda para sair, eu tenho certeza que posso te ajudar. Certeza absoluta.
Depois disso, depois que separou e deu um tempo, aí sim você pode voltar a se unir com uma pessoa solteira. Aí sim vale a pena. Porque, cara, é um imbróglio, é um problema para todo mundo. São duas famílias envolvidas nisso e que tende a dar um problema grande no final das contas que não vale a pena. A lógica nisso parece ser muito razoável. Ah, já que ele é casado, eu sou casada, ninguém vai se entregar, ninguém vai deixar pistas, mas normalmente as pessoas baixam a guarda, as pessoas param de tomar tanto cuidado assim e o outro lado descobre e o outro lado vem atrás e quer briga. Eu já conversei uma vez, falei até, acho que foi no último vídeo, de um advogado, um cara de alto nível, um cara até bonito, recém-separado, se envolveu com uma mulher casada. O marido dessa mulher casada foi na rua, os dois brigaram de porrada, deu delegacia. Não. Eu me lembro que uma vez eu me envolvi com uma menina muito nova que era noiva e ela vacilou com o celular e esse noivo descobriu e esse cara veio atrás de mim, sabe? E foi pelas beiradas para descobrir tudo, um cara muito ardiloso e machucou-a psicologicamente demais porque ela se tornou uma adúltera, porque eu dei em cima dela. Isso me dói, já te falei, me arrependo muito disso. Então, o que parece ser muito racional e um plano perfeito, não é. Na verdade, é tão ruim quanto ficar com o solteiro, porque o solteiro investe todas as emoções e as energias numa possível relação fixa com você no futuro. Então, enquanto dois casados se relacionam extraconjugalmente falando, a tendência de dar problema é pior, é muito grande, porque são duas famílias envolvidas, são duas pessoas desorganizadas, são duas pessoas que não estão bem consigo próprias e bem com o mundo, e bem com o seu cônjuge, e bem com tua família. E, então essas pessoas não estão bem. Então dificilmente tem como sair algo de bom nisso. O que você precisa? Se organizar, procurar ajuda para sair dessa da melhor maneira possível, antes que dê merda, antes que dê baixaria, antes que dê polícia, antes que dê justiça, antes que você se perca no seu caráter, sabe? Antes que você se perca em quem você realmente é. Se torne um mentiroso, se torne uma pessoa falsa, se torne uma pessoa que não mente para si própria, mente para o cônjuge, mente para uma amante e deixe de se reconhecer. Isso é péssimo, eu passei por isso. Eu passei um tempo sem me reconhecer como quem eu era de fato. Hoje em dia eu entendo meu propósito. Vê se não vacila. Casados ficando, casados se pegando, vai dar ruim. Você precisa se organizar e sair dessa o mais rápido possível. Toda segunda vídeo novo, toda quarta uma live, no @vê se não vacila, com um tema importante para você que precisa dessa ajuda, desse apoio para ser, se manter e viver fiel, em paz, em harmonia consigo próprio. Até o próximo vídeo.